E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho mais um título bacana do Comic Zone, Parque Chas, de Eduardo Risso nos desenhos e Ricardo Barreiro no roteiro. Barreiro que inclusive a gente já comentou sobre um outro trabalho dele aqui, que foi o Cidade, com ilustrações do Juan Jimenez. E existem alguns paralelos interessantes lá. Se você não viu esse vídeo do Cidade, por favor, dá uma olhada lá. Vou deixar o card aí, o link na descrição do vídeo também. E Parque Chas parte de criar uma narrativa fantástica no estilo do realismo mágico latino-americano mesmo, em cima desta região real de Buenos Aires, né, deste bairro real no caso. Então a nossa história ela começa a partir de uma pessoa que procura, né, um homem que procura um apartamento para alugar e ele encontra uma pichincha de aluguel justamente nesta região do Parque Chas. E lá existem algumas coisas já de cara, né, que são estranhas, como por exemplo, o apartamento já está mobiliado até aí normal, mas existe uma janela trancada, acorrentada inclusive, e a condição é que ele não pode abrir esta janela de jeito nenhum. Se ele o fizer, o contrato de locação é rescindido assim no ato. E enfim, parece bastante estranho, né? O prédio também, as pessoas com quem nosso protagonista vai cruzando aqui também são bem estranhas. E a partir de então começam as coisas estranhas, porque é obviamente que em algum momento essa janela será aberta, né? Isso não é um spoiler. E somam-se aí sonhos que acabam se mesclando com a realidade. E depois, isso é logo no começo, depois que o nosso herói acaba expulso do apartamento em questão, ele parte numa cruzada de esclarecer o que acontece com essa região. Então ele começa a investigar a história do Parque Chas, falando com várias pessoas, pesquisando aí como é possível e tal, falando com vários personagens estranhos que vão trazendo novos relatos, tão estranhos quanto, para ele, que vai montando aí seu mosaico até que ele vai se tornar de fato alguém envolvido diretamente na história deste bairro. Dito isso, resta dizer que o álbum ele é organizado assim, em pequenas narrativas, né? Afinal de contas, todas essas histórias elas foram publicadas originalmente entre 87 e 92 na lendária revista Fierro. Então são narrativas curtinhas e tal, cada uma falando de uma coisa e se fechando e tal. Uma mais estranha que a outra, envolvendo até fatos históricos da Argentina e figuras reais, como no caso a ditadura argentina, a figura do Juan Perón aí, e um plano de fuga, no caso, quando começou a ebulição, a ameaça dos militares e tal. Tem toda uma história por trás desse bairro que o Barreiro utiliza aqui para construir metáforas até sobre o próprio momento político da Argentina e até mundial, porque nós teremos aqui menções a outras figuras históricas fora, né, das fronteiras argentinas, o que torna decifrar a relação dessas referências aí um exercício assim muito estimulante, muito bacana também. E existe aqui, óbvio, um tipo de tratamento à cidade de Buenos Aires, como normalmente aqui a gente está mais acostumado a ver em cidades como Londres, por exemplo, né, que já tem aquela aura mágica e tudo mais, aquele negócio com druidas e tudo mais. Mas aqui a gente tem algo que realmente a gente não vê todo dia, aqui, pelo menos aqui no nosso mercado, né? O que é bem bacana. Claro que é uma história, né, que já tem aí o seu término, já tem 30 anos nas costas aqui, mas para nós aqui isso soa com um frescor
assim, quase que inédito, né? Porque, conforme eu falei, a gente não costuma ver essas paragens da América do Sul tendo esse tipo de tratamento místico, né? Criar esse tipo de mitologia em torno de um lugar real. Dá até vontade de você visitar esse bairro de Buenos Aires para sacar, né? Como é que é, sabe? Qual é entre aspas, a vibração que você sentiria se você visitasse o local real. Muito legal isso, dá vontade inclusive também de você ouvir histórias de residentes ali da vizinhança. Então fica a dica aí caso você queira viajar para algum lugar da América do Sul, né, em algum momento, né, depois de ler esse álbum, é claro. Agora, é preciso dizer também que a arte ela faz o seu serviço aqui de uma forma magnífica, porque a gente está falando de ninguém menos que Eduardo Risso, né, que já é bastante conhecido aqui entre nós. Tem esse traço estilizado característico, mas a gente lembra mais dele pelo chiaro escuro, né, pelo alto contraste. E aqui nós temos o cara trabalhando com tons de cinza, mas que não são tons de cinza assim lisos. Existe não sei se dá para ver muito bem aí pela câmera, mas é um cinza, né, um jogo de meios tons que é atingido através de um pontilhismo, que traz uma personalidade assim fantástica para essa arte, né? Além, né, da gente ter a oportunidade de ver o cara fazendo um negócio a qual a gente não está acostumado aqui, pelo menos eu não lembro de nenhum trabalho do Eduardo Risso que tenha saído aqui que tem esse tipo de tratamento, né? Então para mim foi muito bacana, gosto muito dessa estilização que faz todo sentido, inclusive se você comparar com o Cidade, que eu falei que tem até uma premissa um tanto similar, você perceberá que, por exemplo, se você trouxesse o Jimenez para ilustrar essa história, não ficaria tão legal, né? O Cidade ele precisava mesmo de um artista que tivesse uma proximidade maior com a realidade, e aqui você precisa de alguém com figuras mais estilizadas, pelo menos é o que eu sinto aqui. Eu acho que dentro da proposta, o Casamento Perfeito, cheio de referências, conforme eu falei, com a vida real, mas também com personagens dos quadrinhos, né, famosos aí. É um álbum fantástico, tá? Não existe aquela... Como é uma coleção de pequenas narrativas e tal, elas estão interligadas, obviamente, mas muitas delas elas soam como fragmentos independentes. Mas no final, quando você tem que costurar isso tudo, né, chegar lá no final, a gente percebe que, claro, não estávamos diante de uma narrativa tradicional com 3 atos e tal. Tanto que o final é um tanto aberto, ele é um final aberto mesmo, e ele traz diversas interpretações. A gente tem que pensar de fato em contextos, né, o contexto mundial e o contexto da Argentina na época em que isso foi finalizado, e se a gente coloca isso na balança, a gente consegue compreender bem mais as intenções dos envolvidos. E assim, falar de final aberto, falar de narrativas independentes e tal, olha, isso não atrapalha em nada, pelo contrário, torna até mais interessante você passar por todo esse álbum. Dá para ler muito rápido aqui, ficar pirando nessa arte maravilhosa do Eduardo Risso. Adorei Parque Chas. Como sempre, um show de projeto gráfico também, encadernação costurada, essa capa dura, reservinha de verniz. Nunca existe reclamação em torno dos projetos gráficos do Comic Zone. Aqui, obviamente, não é exceção. Então, fica aí esta recomendação bacana. Esse álbum que é parrudo mesmo, vai trazer bons momentos aí de diversão para vocês. Se você não tem ainda, link para compra aí na descrição, tá? Faz esse favor para nós, ajuda a gente. E voltando aos recadinhos do começo, tá? Ajuda aí na relevância do nosso conteúdo, por favor, dá um joinha aí no vídeo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A gente também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, tá aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, tem coisas muito bacanas, tem grupo exclusivo de WhatsApp,
recebe o podcast primeiro que todo mundo, né? Antes da publicação nas plataformas. E é isso. Boa leitura.